que é prioridade, né, Matheus? É a satisfação do cliente? É a felicidade do cliente? É a reputação da marca? Ou Não, é seguir uma... isso, porque a ideia de fazer NPS é a seguinte, pô, tu vai descobrir um problema, agora tu tem que ter força e coragem para resolver esse problema, entendeu? Fazer o NPS para descobrir problema para chorar ou para não fazer nada, daí não adianta fazer. E aí é isso que eu vejo que tem empresas que nem o Cassiano que faz com maestria. Tipo assim, o Cassiano é um cara que quando que provavelmente vem uma nota ruim, ele não deve sentar e chorar, deve dizer, cara, que bom que eu descobri esse cara, vou descobrir, tentar ver se não tem outras pessoas com o mesmo problema. Sim. Entendeu? O Cassiano criou o plano cancela em qualquer hora. Vocês sabem dessa? Não sei Não. se a galera conhece o Cassiano, né? Ele é um dos clientes da Fiber School lá do Pará. E o que aconteceu? Descobriu que muita gente gostava de ser livre. Ele tem cliente do cancela a qualquer hora há mais de um ano, mas o cara quer ser cancele quando quiser. O cara quer ser livre, velho. Ele não quer ter a diretriz de fidelidade. E ele descobriu isso nas ações dele. E o que ele fez? Ele criou um plano específico para as pessoas que querem ser assim. Cara, tu quer um plano para cancelar a qualquer hora? Eu tenho. O plano é assim, assim, assado. Tem 800 pessoas nesse plano. Então, olha só, ele está fazendo os NPS, está fazendo o sucesso do cliente, está encontrando um monte de problema e está dando graças a Deus que os problemas estão aparecendo. É preciso ter essa humildade de que, não, eu vou fazer um NPS, vai dar um frio na minha barriga, porque vai aparecer um monte de gente xingando, um monte de gente falando um monte de coisa, mas é preciso segurar esse frio na barriga e dizer o seguinte, nós vamos resolver o problema deles. Porque são eles os principais motivadores que serão, vamos dizer assim, o combustível da melhoria desse provedor. Entendeu? E não é tratar o NPS como uma métrica de vaidade, não, eu vou fazer aqui só quando eu tiver no melhor. Não, você tem que fazer, na verdade, constantemente. Exato. Você tem que estar buscando justamente essa constância para identificar esses clientes. Tem muitas oportunidades que estão disfarçadas por não estar fazendo NPS. A gente está falando só de detratores. Existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas só para quem são promotores. Que a gente não é nem tema desse webinar de agora, por exemplo. Como é que é calculado, então, o NPS? Né? O NPS ele é feito, né, com aquela pergunta, né, em uma escala de 0 a 10, o quanto que você indicaria o provedor, né, para um amigo ou um familiar. E aí, se deu de 6 abaixo, ele é um cliente que não indica, ou seja, ele é o detrator, é o tema desse webinar de agora. E se ele der 9 ou 10, ele é promotor, ou seja, aquela pessoa que naturalmente indica, na qual o provedor vai obter mais receita, enfim, são as ações. E o neutro, né, é aquele que está ali entre 7 e 8, é aquele que o provedor precisa pegar as estratégias e saber como é que ele se transforma em promotor, né? É aquela pessoa que ela pode sair do provedor a qualquer momento. Ela está satisfeita, mas ela não é o promotor, ela não é aquele o advogado realmente da marca. E aí como é que é calculado? Você faz a porcentagem de promotores do total de respondentes da pesquisa, pronto, baseado naquela resposta lá que tu fez, Matheus. Você disse lá, teve 700 e 300 foram detratores. Então, beleza, você pega 300, divide por 700, você vai ter a porcentagem de detratores. Quando você faz um menos o outro, você vai ter o valor do NPS. O NPS é isso. Essa porcentagem de totais de promotores menos a porcentagem de totais de detratores. Mas eu queria saber, em média, quantos clientes vocês perdem por mês? Uma média aí, bem média, assim. A gente está falando de 300, de 100, de 800, de 50, de 20. Eu quero fazer uma calculadora aqui para vocês na hora, ao vivo. Essa planilha é uma planilha de hipervelocidade 2.0, um curso de 3, 4 anos atrás, e ela serve, é uma planilha estratégica, ela serve para ajudar a ajustar o mindset para tentar enxergar para onde a gente vai e a importância de algumas coisas, tá? Então vamos pegar aqui dois provedores, provedor A, provedor B. O que essa planilha faz? Ela faz a conta mensalmente ao longo de tantos anos. Então, a conta do quê? Quantos clientes eu boto, menos quantos clientes saem, vezes o ticket médio. Então, olha só, provedor A, 200 clientes novos por mês, perde 100 clientes, ticket médio de 99, em 5 anos ela me dá uma conta. O total de faturamento que esse provedor gerou em 5 anos, tá? Então, em 5 anos, esse provedor aqui vai gerar 218 milhões de faturamento e o faturamento mensal no final de 5 anos vai ser de 594 mil. Ok? A mesma coisa dos dois lados. Agora, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que vocês começaram uma ação de NPS no provedor de vocês, uma ação de NPS mínima, um negócio super, nada altamente complexo. E a gente conseguiu reduzir somente 10% esse número. A gente reduziu de 100 cancelamentos para 90.
10 cancelamentos a menos. Não é tão impossível. Tu acha impossível, Edson? Diminuir Nada? em 10? Ah, barbada, né, cara? Já teve em caso Pois de, é. metade, de diminuir pela metade, então é barbada. Vamos ver qual que é a diferença de faturamento ao longo de 5 anos? Olha só que interessante. Ao longo de 5 anos, o provedor B vai faturar 1.811.000 a mais que o provedor A. Que loucura, vocês já pararam para pensar isso? Por que isso? Porque não é 10 clientes, é 10 clientes por mês, gente. É todo mês 10 clientes. Então é 10 clientes no primeiro mês, no segundo mês é mais 10 clientes, são 20. No terceiro mês é mais 10 clientes, são 30. No quarto mês é mais 10 clientes, são 40. E isso vai se somando, isso vira uma diferença absurda. Agora vamos fazer uma outra conta super simples, tá? E se fosse um cliente só? Cara, os provedores são exatamente iguais, um perde 100, outro perde 99. Cara, o provedor B vai deixar de faturar 181 mil reais por causa de um cliente a menos na base por mês. Então, tipo assim, eu gosto de olhar esses números impactantes para mostrar a força que o NPS tem. Pô, se o NPS me salvar 10 clientes, eu tô feliz. Se me salvar 15, eu tô feliz. Se salvar um, eu tô feliz. Uhum. Então, tipo assim, é dinheiro diretamente no bolso, né? O NPS bem aplicado tem um efeito colateral maravilhoso. É um efeito colateral bom, que é vender. Ele vende para ti. A partir do momento que tu tá fazendo as coisas bem feitas e a metodologia está sendo aplicada a trazer cliente ruim para cliente bom, as pessoas vendem para ti. Então, tipo assim, tu ganha duas vezes, né, cara? Tu deixa de Isso, perder aquele cliente e eles começam a vender para ti. Então, por isso que eu isso. falo que no New USP eu chamo de estratégia número 0, né? Cuidar do cliente, fazer essas ações, indicação. Inclusive, É, inclusive, Matheus, teve um caso bem interessante aqui de um cliente nosso, que ele rodou a pesquisa no IPS e aí deu promotor não, deu detrator, né? E aí foi exatamente isso que você falou. Porque você ganha de duas formas. Você não deixa o cliente sair, então ele continua na uhum, tua base, você continua mantendo a tua receita recorrente mensal, né? isso. E ao mesmo tempo, você vai poder, por exemplo, inclusive Ah, vender um novo produto. Você vai isso. poder agora ter um cliente satisfeito, um cliente que vai falar bem do teu provedor. Ah, Foi um caso aqui. A pessoa rodou NPS, aí a pessoa meteu um 3 lá, mas porque arregaçou. Aí, beleza. Aí a pessoa foi lá do provedor, fez a tratativa, que é inclusive isso que também que a gente vai falar, fez a tratativa correta, identificou, inclusive, qual era o problema, né? O problema era porque, por exemplo, o roteador lá não tava adequado, já era antigo, não sei o que. Então, foi uma oportunidade para apresentar um novo produto, aham. vendeu o novo produto, resolveu o problema do cliente. Aí rodou a pesquisa NPS no outro mês. Quando rodou a pesquisa NPS no outro mês, o cliente deu 10 e disse: Eu achei muito bom porque eu respondi uma pesquisa de vocês e vocês resolveram o meu problema. O mesmo Mas cliente. é Foi isso, cara. fantástico assim. Aí ela mandou um print pra gente, mandou lá no grupo. Olha, galera, que legal isso aqui. Eu digo, mas é isso, o NPS, É isso, entendeu? é exatamente Entendeu? isso. As pessoas, assim, as pessoas não estão bravas com vocês. Eles Exato. não querem a morte de vocês. Eles só querem o Isso. produto funcionando, gente. O NPS é uma pergunta tão simples. É uma coisa tão simples. É só duas perguntas, pessoal. A gente não precisa firular muito, não. A gente não precisa criar 200 mil perguntas. A gente não precisa ficar criando, a gente só precisa saber o potencial, a probabilidade do teu cliente indicar o teu provedor. Uhum, O NPS é isso. A pessoa que indica é porque ela confia em você. A uhum. gente não indica coisas para outras pessoas que a gente não confia. Então a gente não precisa ficar fazendo 1.000 firulas, criando 200 mil perguntas. Não, eu quero criar 10 perguntas, não tem como não mudar, não. Não, não tem, porque a metodologia é essa. Só são duas perguntas mesmo. Entendeu? Então, isso é uma coisa também que é bem interessante, é importante deixar claro, porque isso não é uma coisa que foi criada, não, eu quero mudar aqui no Zap SP. Não, porque isso é uma metodologia, né? É Isso uma foi criado, né? metodologia. Ah, Exatamente. o Caio fez uma, Provado cientificamente, ah, né? o Caio fez uma Pode falar. pergunta, Caio Almeida fez uma pergunta aqui, qual a frequência ideal para fazer o NPS? Bom, Caio, vai depender da metodologia que você vai utilizar, tá? Eu acredito que existem ciclos que devem ser obrigatórios de NPS, né? O que são os ciclos? Por exemplo, o cliente comprou a internet, fez a instalação, tem que ter NPS. Começou aí, não dá para demorar muito,
né? Então, existe uma discussão, faço no dia da instalação, faço no dia depois, faço 2 dias depois. Cara, eu acho que essa discussão menos produtiva. A discussão é como é que eu faço para fazer com todos, sempre, para sempre, sem parar. Faço a pesquisa, aplico alguma coisa no resultado, final do mês analiso qual que foi o diagnóstico disso. Isso é aplicar o NPS bem feito. Então, assim, eu prefiro que vocês apliquem o NPS depois de toda a instalação e nessa aplicação, se teve um NPS ruim, tem uma ação, e no final do mês se sentam e pegam um relatório e vejam o que os clientes falaram, do que aplicar o NPS a moda louca para todo mundo uma vez só. Porque apertar no botão, usar os FSP, mandar o NPS uma vez, ele vai fazer eu chamo de raio-x. Ele vai fazer um raio-x no teu provedor, tá? Agora, beleza, e depois da instalação, qual que é o próximo momento de fazer o NPS? Bom, aí eu enxergo três coisas diferentes, vai depender do modelo. Você pode fazer todo mês, né? Mandar um broadcastzão todo mês você manda para esse cliente, para os clientes, e quem responder, respondeu. Você pode fazer um NPS após quando o cliente tem alguma ação com o provedor. Por exemplo, o cliente ligou para reclamar do suporte. Depois que o suporte encerrou o OS, faz o NPS. O cliente... A gente tem um de pós-atendimento, uma ferramenta hoje, Matheus. Um pós-atendimento. É um outro lugar de fazer NPS. Mas assim, além disso, mesmo que o cliente não se relacionar com o provedor, você, no meu humilde ponto de vista, eu acho que a gente deveria fazer no mínimo 2 vezes por ano entrar em contato com esse cliente para tirar uma satisfação dele, né? Outra coisa também que é interessante aqui, que inclusive o Matheus até falou, que é o seguinte, né? Sobre essa questão da frequência. Não adianta só fazer o envio da pesquisa e não fechar o ciclo. Não adianta eu enviar uma pesquisa. Não, beleza, eu vou aqui, vou enviar o NPS. Puf, enviei o NPS. E fiquei lá, esperando que, sei lá, alguma coisa acontecesse. Não, tá aqui, o meu número NPS deu esse. Esse aqui é meu número NPS. Não é assim, entendeu? Se você fizer outra pesquisa depois no outro mês, o cliente vai dizer o seguinte: não vou responder isso aqui, não. Eu respondo isso aqui, não serve de nada. Não faz nem sentido eu responder essa pesquisa. Ninguém vai fazer nada com ela mesmo. Ninguém Sim, vai. não faz sentido nenhum. E acontece bastante, cara. Acontece bastante gente que faz NPS para fazer, entendeu? Tá Então todo você mundo falando. Tá todo mundo falando de É. NPS, cara. Eu fui lá na Brint e vi uma palestra de NPS, preciso fazer NPS no meu provedor. Cara, NPS é só uma ferramenta. O que a gente precisa entender primeiro é o racional por trás. Por que a gente usa? Cara, a gente usa ela porque há uma necessidade intrínseca de medir a felicidade dos nossos clientes. Eu acho que isso é o é o melhor, é o core da coisa, entendeu? Cara, tu tem que medir a felicidade dos teus clientes, a felicidade. O Alec falou no chat, né? Cara, cobrar cliente insatisfeito é um saco. Ele não vai pagar, ele já tá insatisfeito. Então, é muito mais interessante a gente medir a felicidade. Então, olhem para o NPS, olhem não só para o NPS, mas para a gestão de sucesso como do cliente, como o NOC da felicidade dos clientes. Porque é outra coisa, né, Edson? Não adianta contratar a ferramenta e esperar que vai acontecer tudo sozinho. Tem que ter o cabeça lá dentro, tem que ter a pessoa que puxa a frente, que compra a briga, né? Mas eu acho que o X da questão é botar tempo e energia nisso. Sabe? O que é botar tempo e energia nisso? Quanto tempo e energia a gente colocou para construir um projeto de fibra ótica, para construir a rede de fibra ótica? Ah, botei 1000 horas, tá. Quanto tempo e energia até hoje eu botei para cuidar da felicidade do meu cliente? Quanto tempo e energia eu coloquei? Eu acho que isso que é importante que a gente está discutindo aqui, entendeu? Vamos botar 10 horas por semana, 20 horas por semana, 40 horas por semana. Vamos começar a tirar um pouquinho da energia da fibra ótica, da OLT, e desses outros lugares aí tão técnicos, e vamos trazer energia para as pessoas, tempo de processamento, do que a gente vai pensar? Vamos num evento de telecom? Não. Vamos num evento de produtividade? Vamos num evento de gestão de pessoas? Vamos num evento de gestão de sucesso do cliente? Então, começar a fazer essas outras coisas para a gente enxergar o cliente de uma forma diferente também, e cada vez mais poder possibilitar isso que o pessoal da Net Glória falou, porque NPS não é só saber se o cliente está feliz, ele é uma máquina de inovação, vai trazer novo processo. Ele é dedo duro. O NPS é um baita no dedo duro, cara. Ele vai falar assim, ó, esse funcionário aqui, cara, esse cara tá fazendo cagada, ele tá fazendo a instalação na casa do cliente, tá deixando tudo sujo. Então, eu acho legal também, Matheus. Pode falar. Eu acho legal também ver o NPS como uma coisa, tipo assim, o cliente de vocês,
Não é para estar falando mal de vocês em rede social, no Google, no barzinho com amigo, né? Porque onde tiver gente, esse cliente aí detrator aí vai estar falando mal de vocês. Não é para ele estar falando mal de vocês nesse local. É para Aham. ele estar falando mal, é para ele estar falando mal de vocês em um ambiente controlado, que é o NPS. Ele Uhum. pode arregaçar quando vocês rodarem a pesquisa NPS. Ele pode mandar lá mesmo. É lá que ele tem que descarregar aquela energia negativa, vamos dizer assim. É lá que ele Exatamente. tem que dizer os problemas dele. Não é para estar jogando em locais públicos, né? Então ele precisa Exatamente. descarregar esse ódio, né? Como o Alex precisa descarregar esse ódio no NPS.